Esse aí também tá 4,5. 4,5 também o ar comprimido. Se passar e você voltar aqui, ele está querendo voltar, ou você faz igual a Patrícia fez, ela foi ali no filtrinho dele que reserva água ali, tirou um pouquinho de ar, ou você vem aqui, desenrosca ele um pouquinho para vazar um pouquinho de que estiver passando, tá? Então, tem 4,5, ok. Observe se não tem água ali, ó, nos reservatórios, porque quando às vezes está vindo água, às vezes acumula água aqui. O ar também acumula? O ar comprimido principalmente. Mas é mais o ar comprimido, é mais o ar comprimido que acontece. Sempre observar se está tudo conectado. E aí, se tiver água? Você vem, coloca um copinho aqui debaixo e pega um algodãozinho e pressiona. O algodão para não voar, para não machucar sua mão. E tem uns que você quer bem pontiagudo, esse aqui nem tanto, mas tem uns que são. Vai, você vem e aperta, tá? E com o copinho, porque às vezes vaza muito. Tem vezes que sai mais a água do ar, tá? Ok? Vamos lá, vai, agora. Esse aqui a gente liga lá atrás. Cadê o circuito dele? Eu deixei montado primeiro. Pode pegar primeiro, não tem problema não. Ele vai aparecer uma tela inicial. Igual o computador. Igual o computador. Aí, ó, vamos montar aqui, porque assim que você dosar e der ok, aí ele já vai fazer o teste, tá? Quer montar? Quero. Vamos pôr uma luvinha então, pra montar? Eu não tô vendo se eu usar meu preço, eu não vi. Meu Deus. Que isso? Não tem mais. Tá incompleto? Tá ok. Só pegar uma luvinha, né? Deixa eu ver se tá mais. Tem que estar ou com 2 crateras longas, porque senão não dá distância para a gente mexer com o paciente, ou com 4 pequenininhas, um copinho no meio, né? Esse aqui tem uma parte a mais que é do portátil, você viu? Aqui, ó. Show. Não identifiquei. Essa válvula aqui não é dele. Outro que apareceu no lugar errado, né? Essa que tem aquele lá, né? Isso. Ó, essa parte aqui com os sensores, ó, ela é do lado da válvula isolatória, desse lado de cá. A gente, de vez em quando, a gente pega, às vezes alguém tirou e na pressa põe de cá. Aí não dá certo, cala e mas não funciona, tá? Ela é do lado de cá. Essa. Tanto faz. É bom só a gente não deixar ela cruzada para ficar mais fácil de manusear. Isso, aí sempre dá uma empurradinha extra para não sair acidentalmente. Isso, a gente coloca um pulmãozinho ou uma luva para poder proteger e para a gente poder testar. Né? Tem respirador que para testar você tem que obstruir. Esse aqui já não precisa não. Eu gosto de sempre testar aqui, que às vezes está um pouquinho frouxo. E apertar sempre as conexões para, às vezes, à noite não acontecer nenhum acidente de soltar. Ok. Normalmente, nós vamos ventilar o paciente com 4 a 6 ml de ar, de mistura, por quilo de peso, né? Então, depois eu vou ensinar para vocês uma forma assim mais rápida, sem muita conta, da gente estimar mais ou menos quantos quilos aquele paciente pesa. Por quê? A gente tem que saber
na verdade, não quanto ele pesa, quando ele deveria pesar. Porque o pulmão, ele não engorda nem emagrece. O pulmão, ele é, como se diz, ele deveria, né, ser daquele tamanhozinho e suportar de acordo com o peso que você deveria ter para aquela altura. Ele tem a quantidade de alvéolos necessárias para oxigenar aquela altura e não o seu peso em si. A não ser raras exceções, às vezes alguma pessoa que tem um obeso que tem um tórax muito grande, mas são bem exceções, às vezes você vai ventilar um pouquinho diferente, mas a maioria das pessoas a gente vai ventilar com o peso que ele deveria ter e não com o peso que ele tem. Então você não pode olhar, essa pessoa é muito magrinha, eu vou colocar lá embaixo. Não, mas ela, pela altura dela, ela deveria ter quanto, não é? Então, geralmente, para a gente fazer um cálculo assim mais grosseiro, o que a gente faz? Você dá uma olhada na pessoa e estima mais ou menos a altura dela pela sua própria altura. Às vezes você sabe julgar pela altura de um colega que está na sala na hora, vai me corrigir, se você tiver uma forma assim, mais simples da gente ensinar. Por exemplo, quanto você mede? 1,48. 1,48, né? Para fazer uma conta rápida, vamos arredondar 1,50, né? Para fazer de uma forma rápida, a gente pega ali os 50, tira o 1, né? E a gente vai tirar mais ou menos 5. Então, vamos supor que você deveria pesar 45 quilos, né? Então, nós vamos multiplicar 4 a 6 ml por 45 quilos, para saber o volume que a gente vai te ventilar, né? Isso. Assim, 6, né? 45? 45. A gente arredondou para 50, tirou 5, né? 45 quilos, mais ou menos. 45 vezes 6. A gente faz uma margem ali, ó. 45 vezes 4, 180, né? 45 vezes 6, 270. Então, a gente vai ventilar você de uma forma segura de 180 a 270. Nesse volume aqui. No volume aqui. No volume corrente. Isso. Mas aí para dosar e ele já fazer sozinho, a gente pega, vem aqui, clica, uma forma, como se diz, protetora da gente trabalhar, de 4 a 6 ml por quilo. Então você coloca, ele vai te dosar depois, mesmo, tá? na medida que você foi diminuindo, já foi aparecendo. Já vai aparecendo lá, você viu? Ó, 4, eu ventilarei com mais ou menos 200 para 50 quilos, né? Depois nós vamos mudar aqui para você ver. Vamos por 6, que já foi no limite. A gente vai trabalhar 6 ml por quilo de peso. Você falou que você tem... a gente estimou você com mais ou menos 45 quilos, não foi? Ó, 270, as contas que a gente tinha feito, né? Ele já vai te dar o volume corrente que você vai usar. Aqui são os módulos ventilatórios, né? Geralmente a gente deixa para vocês algum módulo controlado para a gente já entubar o paciente, né? Então a gente vai geralmente usar VCV ou PCV. Eu não gosto muito de deixar em PCV porque ele vai ficar seguro, garantindo a pressão máxima ali no pulmão, mas ele não vai garantir volume. Então, dependendo do paciente, se ele tem broncoespasmo, se não tem, se ele está secretivo, se ele não está, o volume vai oscilar muito. Então, eu acho mais assim, quando a gente deixa já montado para vocês, eu prefiro deixar em VCV, né? Eu acho, como se diz, mais seguro para o paciente, para você garantir aquele volume que vai para ele a cada ciclo respiratório. Aí, para selecionar. Né? Para selecionar, você gira, se quiser mudar. A hora que você concluiu, já caiu para cá, né? Pra Isso, modalidade. já desceu. Você concluiu aqui do volume. Certo, aí para você selecionar o VCV, você clica nele. Isso, já está selecionadinho, já está de vermelho. E pra gente pular pra... Aí agora a gente vai descer, já está em português, você vai dar o OK. Instalar o sensorador. Já está instaladinho. Pressione Enter para ele está te mostrando como a forma correta de você ligar. Se você estiver usando o identificador ativo, a gente não está usando por causa do Covid. A gente usa o passivo, que é o filtro, né? E o sensor. Esse sensor aqui é para outra modalidade. a gente não tem,
A gente não comprou esse sensor para ver temperatura, essas coisas no liquidificador. Né? A gente só tem esse sensor aqui para captar volume exalado, essas coisas. Aí pode dar o Enter de novo. Isso, já entrou de acordo com o volume que você pediu lá, né? Aí agora você vai dosar o quê? Você vai dosar a frequência respiratória, o fluxo, que é a velocidade que esse ar entra e sai, né? Que vai determinar o tempo que ele vai gastar para puxar o ar, o tempo que ele vai gastar para soltar o ar, inspirar e expirar. A PIP, que é o ar que fica ali dentro do pulmão, mesmo depois que você solta o ar, para não deixar o alvéolo lavar. A pressão limite, normalmente a gente trabalha aqui de 40 a 45 no máximo, para poder não forçar muito esse pulmão, né? Se deixa uma pressão limite ligada, se ele começar a chegar naquele ponto, ele trava o tanto de ar que está indo para não deixar a pressão exagerar, tá? Aqui, esse O2 aqui é FO2, tá? Isso, 40%. Aí para você mexer, mesma coisa, ó. Você vai, se ele estiver do lado de cá, porque tem como você mexer do lado de lá e do lado de cá. Primeiro clica em ventilador e você vai mexer do lado de cá. Ó, e ele vai mudando as coisas, tá vendo? Se você mexer aqui, aí você vem aqui girando, ó. Vai aonde você quer, né? Ah, eu preparei para um paciente que eu acho que pesava que deveria pesar mais ou menos 50 quilos e chegou a um que deveria pesar 65 quilos. Clica aqui, não precisa desligar tudo de novo e só calcular. Você isso. já tem a base do cálculo. Aí você vem aqui, mudou, clicou. Se você não clicar, depois que você mudar, passa um tempinho e ele volta no valor inicial. A frequência respiratória, a gente primeiro deixa uma frequência esperada para um adulto ali, né? De 14 a 16, né? Depois a gente ajusta. O fluxo vai depender do tempo inspiratório que ele está fazendo, porque quando a gente está ventilando em VCV, você não calcula o tempo INS, você calcula o fluxo. Se você saber o tempo INS, você vai lá do outro ladinho, lá, ó, até aparecer tempo INS. 1,44 é muito, ninguém gasta 1,44 para puxar o ar, né? Então normalmente a gente deixa ali de 0,9 até 1, 1,1 no máximo. 0,9 você corre menos risco de errar, de às vezes o paciente ficar com pouco tempo para soltar o ar e acumular CO2, né? Então vamos mexer no fluxo até diminuir lá. Ó. Aí eu vou pôr aqui de novo. Vai lá no fluxo. A gente aumenta o fluxo para diminuir lá o tempo INS. Vamos pôr em 50 e vamos observar. Ó, já começou a descer, Não consegue tá vendo? alterar nessa parte do monitor, não. Essa Tenta parte alterar é o que o paciente está fazendo. Tá. E essa parte é o que você está programando, né? Ó, ele desceu para 1,19, ele vai cair um pouco mais. Aí, se você quer menos que isso, você aumenta mais o fluxo, né? Porque se eu diminuo o tempo que ele está usando para puxar o ar, e eu tenho que passar nesse tempo a mesma quantidade de ar, se o tempo é pequeno e é a mesma quantidade de ar que eu tenho que passar, ele tem que passar mais rápido, senão ele não passa tudo, porque o tempo é pequeno. Então, se eu aumento o fluxo, eu diminuo o tempo em slide. A pressão limite a gente deixa em torno de 45, porque senão ele às vezes se tiver um pouquinho de secreção, a pressão vai aumentar e às vezes ele vai ficar mandando pouco fluxo. A gente deixa em 45. FO2, a gente sempre intuba o paciente ou coloca FO2 em 100 quando tem uma parada. Você sempre começa lá no 100. Depois você vai observando o paciente, acompanhando e reduzindo gradativamente. Na parada, então, é Na parada é sempre em 100. Para intubar, sempre começar com 100, tá? Mas aí vocês têm que, já vai logo acompanhando e descendo gradativo, conforme gás, conforme saturação, né? Porque senão você piora de outras Deixa eu formas. só te interromper. Qual mesmo que a gente tem que alterar quando o paciente está em parada? Tá, vamos só terminar esses, que aí a gente já zera os outros. A PIP, normalmente a gente deixa ali em torno de 5 a 6 lá na urgência, porque pega paciente de tudo quanto é patologia, né? Principalmente problemas cardíacos, infarto,
AVC, pacientes que você não quer que aumente ali a pressão torácica para não diminuir a perfusão no cérebro, para não cair mais a pressão. Então a gente deixa de 5 a 6. No Covid a gente usa PIPs mais altas, né? Porque PIP de 5, 6 geralmente não dá conta de vencer toda aquela resistência ali das fibroses, né? E aí a gente precisa de PIP mais alta, mas sempre começar ali com 5, 6, que às vezes já é o suficiente para o paciente, né? E nunca mudar bruscamente PIP, né? Sempre, se for precisar aumentar um pouquinho, sempre aumentar de forma gradativa, né? Mas aí essa parte também, aí quando a gente chegar, a gente já titula direitinho. Ou o próprio médico já fala. Ó, se precisar mexer, a gente clica nele, põe mais um pouquinho, clica de novo. Aí, o que mais? Frequência respiratória já está dentro, né? O fluxo ainda está dando 1,20, ainda está um pouquinho alto, às vezes você vem aqui... então sempre vou pôr 55? Não. Você tem que pôr e observar o tempo índice. Cada paciente, aquele fluxo vai dar diferente, porque um tem secreção, o outro não tem, um tem a via mais estreita, o outro não tem, né? Ó. Aí a gente passa mais um pouquinho aqui na setinha. Oi? Qual que é o ideal do índice? Do índice, 0,9 a 1,1 mais ou menos, para começar a ventilar. Concorda? Uhum. Você não concordar com alguma coisa, você fala? Rapidinho, deixa eu te falar da parada. Aqui nessa segunda parte, a gente tem que zerar essa pausa inspiratória, porque ninguém respira assim, ó, puxa o ar, solta o ar e para de respirar. Puxa o ar, solta o ar e para de respirar. Não é fisiológico essa pausa. Essa pausa é só pra gente medir umas coisas aqui. Então a gente vem aqui nela, só que esse ventilador ele já vem com ela ligada. Você vem aqui nela e zera. Ela vai sempre ficar zerada. Aí vai de acordo com o paciente. Aqui é pressão trigger. É a pressão que você vai deixar para aquele paciente ter que fazer para ele disparar o ventilador. Quando é estubando? Não, para você ligar. Porque assim, se você deixar zerado aqui, qualquer balançadinha que você dá na cama, o respirador dispara. E às vezes disparar excessivamente. Então seria o grau de dificuldade para aquele respirador disparar e gerar aquele volume de ar para o paciente. Então, assim, se você não quer que ele dispare, a gente está entubando agora, ele precisa ficar quietinho, não precisa disparar muito nem sozinho, porque ele tem que descansar o pulmão. Você vai colocar aqui em torno de -2, -3, mais ou menos, não é? O fluxo seria outro, mais ou menos igual a isso aqui, né? Só que eu não gosto muito de colocar esse parâmetro de ventilador disparar fluxo, não. Porque qualquer alteração na cama também dispara mais fácil. O fluxo base já vem em 4, fica em 4, a gente não mexe. Esse respirador... Tá vendo? Esse curso só tá atrapalhando o bom desenvolvimento. vai render bons frutos. E ela tá gravada, né? Boca de conflito. Filma ele. O tipo Filma de quem falou. fluxo. Galera. Esse respirador, ele ventila melhor com esse tipo de fluxo, que é descendente. Tem como a gente mudar aqui, ó, com o ar entrando, subindo mais rápido, descendo mais rápido, quadradinho. Mas nesse ventilador a melhor forma é deixar do jeito que ele abre aqui, ó. Descendente, a gente não vai mexer. Nebulizador desligado, não sei o que a gente vai usar, mas se precisar a gente ajuda lá. E suspiro desligado. Aí, teve uma parada. Você não quer ambusar o paciente, principalmente se for Covid, né? E ele tá bem no ventilador, né? A parte respiratória tá boa, a parada foi por outro motivo, você não precisa trocar pro ambu. O que você vai fazer? Vai zerar a PIP, que a PIP não é o ar que fica no pulmão, mesmo depois que ele solta tudo. A gente tem que tirar aquele ar, porque você vai fazer massagem lá em cima, vai ficar comprimindo, a mesma coisa do transporte, vai ficar apertando por fora, tem ar por dentro. Você vai zerar aqui a PIP. A frequência respiratória você vai pôr em torno de 10. Por quê? Numa parada, antes de entubar, o certo, não sei se vocês aprenderam diferente, né? A gente aprendeu com o Dr. Christian. Antes de entubar, como que a gente vai fazer? Você vai ambusar o paciente a cada 30 compressões. Aí você ambusa 2 vezes.
antes de entubar, né? Entubou, você vai ambusar uma vez a cada 6 segundos. Se 1 minuto tem 60 segundos, uma vez a cada 6, a gente vai ambusar 10 vezes no minuto. Ou seja, para ficar mais fisiológico e não sobrecarregar esse pulmão, a gente vai deixar a frequência em 10, que seria a mesma frequência que você ambusaria o paciente. E também para quê? Porque aí, como eu diminuir a frequência, a quantidade o tempo para ele inspirar e expirar vai ficar mais alto, mais homogêneo. E esse ar que está entrando, mais as compressões que eu estou fazendo, vão se dissipar mais tranquilamente naquele pulmão. Senão eu estou comprimindo, está entrando ar toda hora, vai dar barotrauma, vai machucar o pulmão por dentro, certo? Então eu vou deixar geralmente a frequência de 10, a PIP de 0, FI de 100 e a sensibilidade, que a gente falou menos 2 lá, se ela estiver em menos 2 ou menos 1, eu vou lá para menos 3. Porque eu não quero que o paciente respire sozinho por conta dele de jeito nenhum. Então eu vou deixar difícil do respirador liberar sozinho o ar, porque senão é mais um motivo para machucar o pulmão por dentro. Certo? Então eu vou aumentar a sensibilidade, que às vezes ele estava em desmame e de repente por outro motivo ele parou, né? Então, em desmame a gente deixa a sensibilidade mais sutil, mais fácil dele disparar. Porque a gente quer que o paciente mesmo respire, então eu vou deixar ali menos 1, então parada, vou aumentar a sensibilidade. Certo? O paciente voltou, não esquece, vai lá e volta a PIP, senão você deixa sem ar ali o alvéolo colado. Né? Vai lá e volta a PIP para o valor que estava antes. Se estava muito alto antes, aí volta para aquele valor mínimo ali de 6 e vai subindo gradativamente, um pouquinho a cada 2 minutos. Tá? Volta a frequência respiratória, né, para o que estava, certo? Volta a sensibilidade para o que estava. Ok? Precisei mudar o modo ventilatório, o outro médico não quer esse modo. Aqui muda os modos ventilatórios, ó. PCV. O que é isso? Assist controlado, né? A gente não usa esse, né? Olha lá. Ai, Jesus. Sim, pressão. Esse aqui a gente usa muito para... Esse aqui a gente usa muito para fazer VNI. Normalmente a gente deveria fazer VNI e PSV ou CPAP. Só que nesse ventilador, PSV ou CPAP, fica apitando muito desconexão. Nesse ventilador, um dos melhores para fazer, principalmente se for capacete, é esse modo ventilatório aqui. Tá? E para fazer a VNI, você clica nele. Você vai usar uma pressão que te dê um volume mais ou menos de acordo com o tamanho do paciente também, né? Aí, vamos supor que a gente coloca uma pressão de 15 no início, coloca uma PIP de 5 no início, que também não vai prejudicar a frequência, tudo mais ou menos o que a gente faria se fosse entubar ali, né? Um tempo menor um pouquinho, FI você começa com 100, pressão de suporte, também para manter aquele volume, eu costumo colocar o mesmo valor ali da controlada. A sensibilidade aqui está em VNI, ele mesmo está respirando, ele mesmo tem que disparar o ventilador. Esse modo aqui não dispara sozinho, só quando o paciente puxa, então tem que deixar mais fácil para ele puxar. Aí eu deixo aqui essa sensibilidade mais fácil, vou deixar em 1, para ficar mais fácil para ele poder puxar. Ciclagem eu não mexo, essas outras coisas aqui eu não mexo. Ó. Aqui seria uma forma boa para a gente já ligar uma VNI até, né, poder chegar alguém da FISI para ajustar os parâmetros, né, ajustar o restante. Aí a gente escolhe a interface, você vai usar capacete, você vai usar o noro nasal, né, uma total face, de acordo com o biotipo do paciente, que você acha que vai ser, né, por exemplo, paciente que é muito respirador bucal,
Aí você coloca ele no capacete, coloca ele no total face, às vezes corre o risco daquele arzinho entrar tudo pela boca e lá para o estômago gerar um aumento de volume abdominal, não vai ir para o lugar certo. Mas ao mesmo tempo, às vezes você põe uma nasal nele e o nariz está todo obstruído, também não vai entrar, não vai dar certo. Né? Então isso aí a gente tem que analisar direitinho. PCV, que alguns médicos gostam que coloque, é o que a gente estava falando de VNI. A gente vai colocar um valor de pressão ali, vamos colocar, deixa eu confirmando aqui, 0,9, 100 de FI, tempo de subida a gente não mexe, vou mexer aqui, vou pôr -2 na sensibilidade. Ó, a controlada, eu gosto de colocar geralmente 15 acima da FIP, né? Então eu posso começar ela aqui com 20. Se eu fiquei na dúvida, né? Eu fiquei com receio de colocar 20, vem aqui e bota 15. Ó. A gente começa com 15 e a gente observa de lá o volume que esse paciente está fazendo. Tá vendo? Com 15 de pressão ele está fazendo 235 de volume. Aí a gente observa se esse era o volume mais ou menos que ele deveria estar fazendo, deveria estar tendo, né? Sendo ventilado pelo tamanho dele. Certo? Mais alguma coisa aqui? Não? Se a gente ligar aqui primeiro, antes de ligar lá, o ventilador não vai dosar FI. Ele vai ficar travado na FI que estava e ele não vai dosar. Então a gente sempre tem que ligar lá primeiro para depois ligar aqui. Possíveis alarmes, às vezes obstrução, às vezes tem alguma coisa obstruída, né? E não está passando o ar e aí ele vai apertar a obstrução. Né? Às vezes até um broncoespasmo, muita secreção, não vai passar o ar ali no tubo, vai apertar a obstrução. Desconexão, alguma coisa solta. Né? Vazando o ar em algum lugar, cuff, sem encher, alguma coisa no ventilador, né? O que mais? Às vezes esses sensores aqui estão posicionados errados, aí ele acusa falha no sensor de fluxo, né? Aqui não cabe se a gente inverter, então não tem como errar aqui a posição. E aqui tem a corzinha certa também, não tem como errar. Certo? Para poder pausar, a gente segura um pouquinho, ele vai apitar. Só que é bem baixinho o barulho dele. Às vezes a gente não escuta e continua apertando, aí ele destrava, trava, destrava, trava. A gente acha que ele não está funcionando. Tá? Para destravar a mesma coisa. Ó. Certo? Então a maioria dos comandos você gira e aperta. De cá o que você está mandando para o paciente, de cá o que ele está fazendo. Certo? Alguma dúvida nesse? Agora é sala de transporte, então, né?